Tudo bem, aqui estamos Ah, nós. que delícia esse somzinho aqui, hein? Gostoso, né? Porra. Mas aqui é bom receber podcasters aqui, não é sempre que a gente recebe podcaster. Podcaster. Que aí já chega tudo assim, ó, já tá em casa, já mexe aqui. Não acho que vai quebrar, porque tem gente que acha que vai porque quebrar. não vai, né? Pode mexer mesmo, pode mexer. Esse é que igual vai- do Joe Rogan, né? O do Joe Rogan é um que a marca dele é o Mika, e esse aqui é o genérico desse Mika, que é da Blue, que é da marca Entendi. dos microfones, sabe? Aham. Blue, aqueles Aham, microfones sei. redondinhos. Eu acho bonito, mano, fechado assim, sabe? É, eu também acho, cara. Inclusive, é uma parada que a gente tá pensando agora, porque eu ia pros Estados Unidos comprar, mas aí não dá. Porque se eu for pros Estados Unidos, tem que ficar 14 dias no México antes de entrar. Sério mesmo? É. Por uma questão o quê? De... É porque, assim, qualquer pessoa que sai do Brasil, vários países na Europa, não sei o que, eles precisam... O problema não é a pessoa entrar lá nos Estados Unidos. O problema é que ela precisa ficar pelo menos 2 semanas num lugar onde eles confiam. Tipo uma quarentena, uma pré-quarentena. É, uma pré-quarentena. Isso aí. E o lugar que eles confiam, tipo, pra você fazer a quarentena é no México, Então, né? o México é o mais próximo. Tem outros lugares. Tá, entendi. Por exemplo, se você voar direto da... Do Canadá, por exemplo, Tá você vai acabar tranquilo. fazendo... É. Ah, tá tranquilo, entendi. Não precisa. O Canadá Entendi. tá livre. Tem alguns países, a maioria dos países, na verdade, eles só têm posições desse tipo de coisa pra quase a Europa toda. Aham, justo. É. E pro brasileiro. E pro brasileiro. Justo também. Também. Porque eles devem pensar assim, esses mano estão vindo de lá do Brasil, aquela Aham. loucura. É. Se um canadense quicar no Brasil, E ir pros Estados não Unidos... pode. tá Não pode. fudido. É. Escala no Brasil, o cara tá... Não pode. Nem pra isso mais, né? tá Escala eu rolando. não sei, cara, pra ser sincero, mas eu acho Nossa, que não. se também. pá não. É. Entrou um funcionário ali brasileiro Pois pra é. mexer na... 14 dias em algum lugar que eles consideram tranquilo. Então eu vou pro Paraguai, tá ligado? Você vai comprar os equipamentos do Paraguai? Vou. Maravilhoso, mano. Cara, a maioria das... Maioria não, peraí. Todos os nossos microfones foram comprados Sério no mesmo? Paraguai. É. O microfone de vocês é o... Eu fiz um curso de Academia Podcast pra ensinar a galera a fazer seu podcast, Aham. assim, né? E a gente tem um episódio de microfone. Aí eu falo muito de microfone e tal. Eu montei isso aqui também tudo sozinho. Esse aqui é o AT2020, que é o da Audio-Técnica. Aham. Mas o cálice de ouro, o cálice sagrado... É o SM7B. É, SM7B, da Shure. Esse é foda demais. Que é o do Joe Rogan. É. Que é foda você ter o microfone do Joe Rogan, aham. né? E que, mano, esse microfone ele era usado pelo Michael Jackson também. Ele é um microfone antigo, já dos anos 70, 80, Caralho, assim. não sabia que o Michael Jackson usou. Usou. E aí depois eu achei, tem várias fotos. Ele gravou Thriller nesse microfone. mano. Caralho, aí, moleque. Agora vale que mais. Eu acho, Vale que eu mais, vou, né? eu acho que eu vou cantar Vender. Thriller hoje. Não, mas vale falar. Que estou aqui usando o microfone de Michael Jackson. Gostei dessa, não Da sabia. hora, mano, Eu não é. sabia que ele era um microfone velhão assim. Ele é muito usado no mundo da música também, que é algo que eu não sabia. Depois, né, quando você começa a mergulhar mais na parte técnica, você vai percebendo como saber fazer podcast também é saber meio mexer com música, assim, quase, né? Pelo menos na questão dos equipamentos, de como funcionam as coisas, é mesmo. Aí você entende o que é um XLR, o que é um, sabe, esse tipo de coisa, Cara, assim. no começo lá, quando a gente montou há 2 anos atrás, a gente não fazia ideia do que a gente tava fazendo pra começar. Então, pra tu ter uma ideia, os primeiros microfones que a gente comprou uns Blue Yeti. Não, foi o Yeti. Compramos 4 Blue Yeti. USB. Aí na hora de ligar, Caralho, aí ligava, maluco. Eles não estavam sincronizados, sabe? Era um eco bizarro. pra se que ouvir, ficava. fica um delay, mano. É. É zoado. Horrível. E a gente, caraca, o que tá acontecendo? Sem entender direito, achando que... E o lance das câmeras, como a gente faz ao vivo, a gente não tinha lá o lance de ficar trocando lá de TV, ou ATM, não sei o que e tal. Ou um switcher de vídeo, mesa de corte. Vocês já estão com câmera desde o primeiro episódio. Estamos com câmera desde o primeiro episódio. Só que, lá no começo, quando a gente começou a fazer, a gente usava um Canlink, uma placa de captura externa e uma placa de captura interna pra pegar todas as câmeras que a gente não fazia. Por exemplo, eu e o Monark e o Jean, a gente nem sabia que existia um outro troço. Pra gente, o equipamento ou era todo zoado igual o nosso, ou então $30 mil igual o do Joe Rogan. Eu achei que vocês já tinham chego sabendo tudo. Não, já, a gente não velho. fazia ideia, cara. A gente bateu cabeça pra cacete. A gente foi trocar de microfone, a gente ficou se humilhando com aqueles microfones ali, acho que uns 6 episódios, cara. Que assim, até juntar a grana, caralho, isso aqui é dinheiro pra caralho. Porque é caro. É. Esse aqui eu posso falar, esse aqui ele é $100 o microfone. Ele não aumenta, tá lá, $99 na BH lá. Aham. Que é,
Esse aí, ele vai mais... Pode falar, tipo, É, preço, o assim? Shure, esse SM7B aqui no Brasil, ele custa R$4.000. Mas Em onde dólar a gente... tá o quê? Uns 300 e poucos $400. $400. $400. E é o mesmo preço há mó tempão também. Desde que a gente Aham. comprou, a gente viu agora também, inclusive na BH também. $400. Mas até agora, cara, é que assim, a gente resolve um problema e aí a gente cria outro. Por exemplo, quando a gente comprou o ATM, Uhum. que serve para trocar as câmeras, ele não tem como, ele manda um sinal pro computador, pra placa de captura, daí é como se o computador recebesse um sinal só, você troca nele, tá ligado? Isso significa que antes a gente usava 3 câmeras, uma central, uma pra eu e o Monark, e aí no OBS o Jean fazia um crop, tá ligado? Nossa, com uma câmera ele cropava, transformava em duas. E pros convidados a mesma coisa. Quando a gente comprou a ATM, não tem como cropar porra nenhuma. Então tu resolve esse problema e tem que comprar mais 2 câmeras. E vira um sinal só também, Vira um porque sinal você só. quando tá cortando, você não tá gravando as 3 em paralelo. Exato. Né? Exato. Que depois você tem ali qualquer coisa que você precise, porque rolou alguma cena ali, mas você não tava cortado na hora na pessoa, você tem ali, né? É. E aí depois esse esquema acaba virando um esquema quase manual. Onde vocês estão ligados hoje em dia? Em uma mesa de som, É. gravando o áudio em paralelo, Aham. né? Quase como cinema mesmo. É. Por isso você bate palma antes de começar a gravar. Entendi. Porque você tem que sincar o teu, porque, né? Porque o teu sinal de áudio, o teu sinal de É porque de o áudio, nosso de é ao vídeo- vivo, então meio que foda-se, né? Justo, é verdade, é verdade. Você já tá sincado ali. E aí, ao vivo ou gravado? Cara, eu prefiro ao vivo. Ao vivo, né? Porque, mas nesse caso, é só porque eu acho que funciona melhor para o sentimento do espectador é de mais proximidade. Então eu acho que ao vivo funciona melhor como programa. Que é o espírito da TV ao vivo. Exatamente. Ó, o cara tá lá também, né? Ao mesmo tempo que eu tô aqui, o cara tá lá. Tá chovendo pra mim, tá chovendo pra ele É. também, né? Tipo. E no nosso caso lá, a gente tem um momentinho de interação lá, Aham. que a gente... Depois, por- né? Sem ser ao a vivo parte não final. é possível. Entendeu? Perfeito. Você não consegue ler e trocar isso, né? É. Mas dá trabalho fazer ao vivo. Cara, o problema de fazer ao vivo é que de vez em quando dá umas merda bem na hora de começar. Acho Técnicas. que foi Uhum. tipo, anteontem, uma câmera, 2 câmeras simplesmente pararam de funcionar. Então a gente teve que, sei lá, trocar cabo, fazer não sei o que e tal, encostar uma câmera, demos sorte que tinha um amigo lá, o Mil Grau, que tava com as câmeras dele, a gente botou uma câmera central que ficou esquisito, porque ele é diferente das outras, a Claro, lente, tudo outra diferente. lente, lógico. Nossa, e ficou um pouco esquisito, mas funcionou. Mas assim, a gente atrasou 1 hora. Ontem, inclusive, ontem a gente tava fazendo um ao vivo com o My Conquister, meio-dia, acabou a luz. Você tá brincando. Cara, velho. acabou a luz. No meio do programa. Mas é isso, né, cara? Assim, com TV também, já vi muito isso acontecer. Assim, cara, só que na TV você tem uma grande equipe técnica pra resolver os BO, Aham. coisa que com vocês Não, é vocês lá mesmo, né? assim, o Gian se mata lá primeiro quando a gente vê que ele não tá conseguindo. Aí a gente levanta, tenta ajudar e tal. Mas a gente sempre consegue acabar. A gente sempre resolve, cara, com uma gambiarrinha. Acaba botando no ar, sempre. E que esse é o espírito, né, mano? Eu acho que na verdade. Por mais que vocês tenham aí todo um cuidado e um carinho estético, porque vocês têm um estúdio foda, bonito, né? Antes não tinha cortina. Eu reparo em tudo isso, assim, claro. E eu acho isso tudo mágico também, você poder assistir os primeiros episódios daquele programa e ver a evolução, mano. Ver como mudou. E ver como no começo era meio tosca com os Blue Yeti, entendeu? Era bem tosco. E é louco, isso aí que você tá falando Que total o Joe Rogan é verdade. assim também. É verdade, é verdade. O primeiraço Zoado. lá dele era zoado, Total. era webcam zoado. Isso, luz de Natal. Mas, então, esse lance que tá falando aí é interessante mesmo, porque assim, apesar da gente ter ido mudando, a gente mudou até inclusive a posição que fica aqueles quadrinhos lá atrás, que lá Perfeito. mas a essência, as cores, a parada, a gente manteve. Sabe? Mas E a a gente foi conversa? deixando mais. Até na conversa eu sinto que a gente evoluiu pra caralho. Sabe? A gente, no começo ali, a gente passou por umas saias justas, a gente passou por vários momentos de aprendizado, tá ligado? Do convidado falar uma merda, a gente ficar. O cara falou uma merda de uma pessoa que a gente gosta, por exemplo. A gente ficou, caralho, e agora, mano? Aí a gente foi entender que, cara, eu não
Não preciso passar pano, não, cara. Eu posso... Cara, você falou merda, não tem problema. Exatamente. Inclusive, eu posso falar palavrão aqui? Pode, lógico. Aqui também tá liberado. Aqui é no mesmo clima, Que bom. Mas porque eu não consigo me segurar não, também. e assim, cara, e eu acho que também tá um pouco no espírito... Eu acredito... O Monark veio aqui, né, há 1 semana, 2 semanas atrás, assim. A gente conversou um pouco disso também. Eu acho que vocês captam perfeitamente, e aí eu me identifico muito com vocês nesse quesito, que é a leitura do que é um podcast pra vocês, assim. E o palavrão, e os tabuzinhos, e o cigarro, né, o fumo, como é que chama? Tabaco orgânico. Tabaco orgânico e tal. Isso tudo, cara, ele tem que fazer parte do podcast, porque faz parte da vida das pessoas, Exato. assim, né? Essa é a nossa visão, você tem razão. A gente cria problemas pra nós mesmos por causa disso. A gente tem dificuldade pra conseguir uma marca que bote uma grana, por exemplo. Tem muita gente que ainda tá preso naquele lance de eu não quero me associar a esses caras aqui, porque eles são muito livres. Mas quem tá mais antiquado aí, então, a empresa? Com certeza são eles. E uma coisa que a gente nota também é que existem algumas outras pessoas na indústria. Porque assim, você que vive isso aí há muitos anos, né? Acho que você vai entender o que eu tô falando. O cara, ele olha pro Flow assim e fala assim, cara, como pode esses caras, eles têm sucesso e liberdade ao mesmo tempo? Sim, não, tá errado. Tá errado. Não pode ter liberdade. Essa conta não fecha, né? Essa conta não fecha. Então assim, apesar a gente podia estar ganhando muito mais dinheiro. A gente nunca vai fechar, nunca, eu não sei, mas assim, por enquanto, a gente não consegue fechar com Americanas, tá ligado? Igual o Christian Figueiredo fez, por exemplo, um episódio com um americano. Eu acho lindo. Eu não tô dizendo que ele tá errado nem nada, tá ligado? Claro. Pelo contrário, eu acho que mais programas de podcast geram mais pessoas ouvindo podcast de uma maneira geral. Você não acha que as empresas também começam a se abrir um pouco e dizer, acho que vai ser o caminho. Mas também... Eu acho que não vai ter jeito. Meu garoto propaganda precisa não falar nenhum palavrão a vida inteira? E até que ponto isso tá sendo real ou não, né? Pois é, eu sinto que já tem coisa mudando nesse sentido. Por exemplo, o Guaraná Antártica, que contratou o Maicon Kister. E ele tava falando ontem, inclusive, cara, ninguém nunca me contratou pra falar de porra nenhuma. Sabe? De repente vem um Guaraná. A primeira marca legal, assim, que me procurou pra gente fazer um troço, que eu participo do canal deles, faço coisa lá, não sei o que, no meu estilo, livre, é o Guaraná. Pô, legal. Uma vez a gente tava num desses aí da vida, que na verdade foi um extra, que a gente tava com o Leandrão, que é o cara que fez a nossa musiquinha, trocando ideia lá, os caras ficaram bebaço. Aí o Monark começou, né? Aí o Leandro, ele sempre rola a pergunta, pô, posso mostrar lá? Não sei o que. Cara, fica à vontade, a gente não liga. Aí o Monark, e aí ele, além do mais, ninguém patrocina a gente, pô. Aí ele começou, quer saber? A tomar no cu Coca-Cola, a tomar no cu não sei quem, a tomar no cu não sei quem, ainda mandou um vai tomar no cu Guaraná. Aí os caras do Guaraná então, viram. Os caras do Guaraná viram, mas então, a parte legal é que eles comentaram assim, vem cá mandar a gente tomar no cu no nosso canal. Sensacional, velho. Sensacional. Então, mas isso é uma prova, cara, de que as coisas estão mudando. Eu também assim. acho. Pelo menos algumas empresas estão mudando. Algumas empresas começam a ter senso de humor, assim, né? Quase como te responde uma coisa no senso de humor, assim, né? E podcast, mano, o que é podcast pra você, assim? Porque, assim, vocês têm essa leitura de que podcast é no vídeo, primeiro. Uhum. Então, o podcast, ele não é aquele programa de áudio que vai pro Spotify pra vocês. O podcast é uma outra coisa, porque vocês vêm dessa leitura de Joe Rogan também, que também é uma outra coisa. O que é o podcast pra vocês? Assim? Cara, pra você, né? O que acontece? Na minha opinião, quando a gente tava olhando o cenário de podcast pra criar um programa, a gente percebeu que tinha muita gente fazendo tudo igual, sabe? Era uma musiquinha ali no fundo, era uma ediçãozinha com barulhinho, não sei o quê. E eu não tô falando que tem nada de errado com isso. Perfeito. O lance é que todo mundo é não sei o que cast. E aí é a mesma coisa do Nerdcast, sabe? E eu ficava, caralho, a mesma coisa do Nerdcast e tal, cara. Vamos fazer diferente. Como é que a gente pode fazer diferente e tal? Na verdade, a ideia de fazer um podcast é do Monark. E aí ele que me apresentou esse mundo e tal. E aí eu curti demais, cara, porque a melhor... De prima. É claro, cara, a minha vida tinha a chance de passar a trocar ideia com pessoas foda. Então, cara, eu quero vamos fazer isso aqui, investir uma grana e tal, foi doideira. Mas assim, quanto a o que é podcast,
eu acho que um podcast é um programa que ele é pensado, apesar da gente usar o vídeo e tal, e isso ser chave pra gente, eu acho que o mais importante acaba sendo o áudio. Tanto que quando a gente tá fazendo o programa, e por exemplo, eu pego esse livro aqui do Anthony Kiedis, de quem sou fã pra caralho, inclusive. Da hora. Amo esse cara. Essa biografia é maravilhosa. Scar Tissue. Então aí eu pego o livro, tô segurando. Cara, muito legal esse livro aqui do Anthony Kiedis e tal, Scar Tissue, tem uma foto dele, assim, estilosão na capa e tal. A gente sempre faz pensando que tem alguém que não tá vendo o vídeo. Você tá narrando a cena. A gente narra a cena. Então, assim, a gente tem um cuidado com quem tá só no áudio, porque eu acho que, inclusive, esse lance do podcast com vídeo, ele tem é o diferencial, mas o podcast eu vejo como o conteúdo do futuro também, sabe por quê? O cara que assistiu o Monark lá jogando Minecraft, ouvia eu jogando GTA V, não sei o quê, esse cara agora ele tá mais velho e vai trabalhar. E daí ele tá no trânsito, daí ele tá no sei lá onde. Então ele ouve a gente. Tem muita gente que ouve a gente. Com certeza, totalmente. Porque você tem o segundo... É mais fácil, eu sempre pensei isso, é mais fácil você ter no seu dia a dia um segundo áudio do que uma segunda tela. Exato. No dia a dia, né? Lavando a louça, Exato. que tem muita gente que faz ouvindo podcast, né? Editando. Então, por isso que eu acho que o áudio, o podcast, na verdade, eu acho que ele é o formato do jovem adulto, sabe? Perfeito, cara. Então, mas hoje em dia ele também não é um lugar onde... Tá na moda conversar? Tá na moda agora a coisa do... Cara, não, vou ter conversa. Porque o que eu tô vendo é assim, alguns influencers de vida saudável, gente que não tinha nada... Agora não. Agora eu vou ter aqui uma conversa de 1 hora com o meu nutricionista. O que é ótimo, porque as pessoas estão menos na selfie, que não falava nada, e agora estão pelo menos falando durante 1 hora, né? Mas você acha que tá existindo aí esse... Vocês também são muito causa dessa consequência... porque tem muita gente assistindo, muito youtuber assistindo vocês, muita gente de internet vendo vocês desde e falando... Começo, isso é muito louco. Mas eles estão falando, esse é o novo conteúdo, cara. Eu preciso... Não é mais o youtuber naquele formato que era youtuber, assim, né? Ainda é, obviamente, mas tá gerando um desejo, assim, a coisa da conversa. Você não acha que a gente tá num momento meio assim? Cara, eu acho que tamo. Eu, como você, adoro isso. Eu quero que apareça cada vez mais. Total. E... o lance, cara, dessa conversa aí é que a gente consegue atingir muitos nichos, sabe? O que eu quero dizer com isso? Que assim, as pessoas falam, cara, eles falam pra gente, vocês estão produzindo Master, que é do Zé Graça, do Vinheteiro, estão produzindo o Podpah, que é do Igão e do Mítico. Aí a gente fala assim, cara, primeiro, não é uma competição. Eu acho que a conversa que rolar com o Solari vai ser uma conversa que vai ser diferente. Por exemplo, se o Mion vier falar com você, vai ser diferente dele conversar comigo. E o Mion for falar com vocês? Pois é. As duas valem. Exato. Isso aí, as duas valem porque são sempre pessoas diferentes. E se a conversa ela for honesta, eu acho que ela sempre vai ser diferente. Não é uma... Por exemplo, não tem uma pautinha pra te entrevistar e daí toda vez você responde a mesma pergunta, blá, 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 não sei o quê. Não, aqui a gente tá trocando ideia do assunto que surge, a gente vai embora. Mas esse desarmar é muito difícil pra um monte de gente. Muito difícil. Né? Quem fez faculdade de rádio e TV e cresceu na televisão e agora a entrevista nem é uma entrevista. Exato, né? É muito difícil. Assim, pra gente foi bem tranquilo porque a gente tava acostumado a trocar ideia. Tanto que os nossos primeiros convidados, 90% dos nossos primeiros convidados era só gente que a gente tinha contato direto, que a gente tava começando e tal, o cara tinha que ir lá pra Curitiba fazer. Mano, eu queria falar disso com vocês, inclusive, também. Essa loucura do investimento de vocês levarem as pessoas pra Curitiba ali. Cara, era uma loucura, cara. Custava... Cada episódio custava pra gente por volta de R$2.500, R$3.000, mais ou menos. Cada episódio. Surreal, velho. Surreal. Esse foi o principal motivo da gente se mudar pra cá. Mas é muito legal vocês falarem isso também pra galera ver, mano. Nossa, a gente sofreu pra caralho, cara. Só de que, assim, sem contar isso aí, o que a gente gastou pra fazer a parada vir, acontecer, pra assim, sala, até a cortina, cara. Cortina. Imagina, mas aquela cortina é grande, velho. Não, então, tu vai lá no Flow, daí tu vai ver como é a nossa cortina hoje, ela é enorme, ela é enormona, ela é um... Pega a sala inteira. Nossa, a sala inteira, gigantona, gastamos uma grana ali também. Mas mesmo lá em Curitiba, quando a gente começou, mesmo o Blue Yeti não sendo o microfone certo, a gente comprou 4, sabe?
Depois eu nem sei o que aconteceu com eles, que a gente sentou em cima de todos eles, não sei. Maravilhoso. Eu nem sei pra onde foram parar, cara. Não, tem um investimento. Acho que realmente as pessoas têm que saber que, assim, existe aí sim um investimento, assim. Não, é aquilo, até quando você vai assistir um vídeo de gameplay, se o áudio for uma merda, tu não quer ver, porra. Imagina num podcast. Tem que ser um bagulho. Isso era uma parada que a gente sempre teve na cabeça, assim, desde o começo, que a gente ia ter o melhor que a gente conseguisse. Perfeito. Sabe? Porque a qualidade de áudio é algo muito importante no podcast. Muita gente fala que gosta de tal podcast e ela não percebe, às vezes por não ter uma leitura técnica mesmo, que às vezes ela gosta tanto e ela fala, às vezes parece que eu tô sentado na sala com vocês. É muito por causa da qualidade do microfone também. Sim, e você tem o seu retorno, você tá se ouvindo, você tá regulando tua voz. Né? Esse lance do retorno também, assim, a gente foi aprimorando o que a gente estava fazendo, não aos poucos, eu diria. A gente começou com o Ziet lá, depois a gente mudou pro Shure, e depois a gente comprou mais câmeras, que inclusive a gente vai acabar trocando todas elas, porque a câmera que a gente usa hoje, ela não se comunica direito com a ATM, entendeu? Então, puta, é mó trabalheira, fica dando pau, não sei o quê. Vamos trocar tudo. E, cara, mas eu acho que uma das coisas mais... Tirando o microfone, uma das coisas que mudou de verdade ultimamente aí foi o lance da gente usar o retorno mesmo. Porque Vocês não estavam usando antes? Não, cara, a gente começou a usar o retorno... Foi no início desse ano que a gente começou a usar o retorno. Caralho, você tá brincando. E aí, não muda muito? Muda assim? muito, cara. Muda porque, assim, a gente para de ter, por exemplo, que ficar mandando o convidado falar no microfone, tá ligado? Porque, por exemplo, com o Skylab ficava assim, ele falava de longeão e tal. Aí, pô, é foda, na quinta vez tu já tá, puta, vou mandar o cara ficar... Total, mano. Nossa, que saco, o cara vai ficar puto. Se você dá o fone pro cara... Cara, o MC Gorila também fez sem fone. Regula. Cara, tinha hora que ele falava batindo, daqui a pouco ele dava um berrão no microfone que tu ficava, caralho, Isso é que foda. doideira. E a gente, depois, quando a gente foi ouvir, que a gente tava sem retorno, quando a gente foi ouvir, a gente, caralho, que estourou tudo, arrebentou tudo. E se ele tivesse com retorno, ele ia pelo menos se ligar que ia tava... Você se regula, você afina seu instrumento que é... Bom, se bem que eu acho que o MC Gorila ia gritar assim mesmo. Né? Mas talvez um pouquinho mais de longe e tal, né? Mas é obrigatório, basicamente, você ter o fone. Bom... Igor, 2018 era o ano do podcast. Aí 2019 era o ano do podcast. 2020 o ano do podcast. Você acha que a gente tá em que momento assim do podcast? Tipo, ainda vai explodir pro grande público? Muita gente já conhece e tal. Mas em que ponto você acha que tá? Cara, eu acho que o 2020 é o ano do videocast, tá ligado? Eu acho. Mas eu tenho percebido que como tem muita gente prestando, igual você falou, tem muito influenciador que olha que assim, pô, vou fazer uma conversa, não sei o quê, vou fazer parecido, pô, legal essa influência aqui, vou por esse caminho. Eu acho que a gente tá tornando esse formato popular. Eu acho que assim, a onda tá se formando e graças a Deus e a nossa... e ao nosso pioneirismo, eu vou te falar que com todo respeito, assim, e também com modéstia à parte, eu acho que a gente, todos nós que estamos aqui nesse momento, a gente tá na crista da onda, que tá se formando, sabe? Também vejo como começo. Eu acho que daqui a um a gente projeta o Flow para 10 anos, 15, 20 anos, a gente acha que a gente... Porque assim, a gente consegue conversar por exemplo, eu consigo conversar com você hoje sobre uma parada, daqui a 6 meses a gente troca ideia sobre outra parada. E sabe? O público de podcast também não tem isso. Ele já foi, 6 meses, que droga. No começo a gente passou por isso. Mas agora tem gente que fica cobrando o retorno de outros caras. Cara, sabe? O assunto vai ser outro, né? É que nem trombar um brother 1, 2, 3, 4 vezes, ué. Exatamente. Acho que o podcast tem essa coisa da mesa de bar dos brothers. Você tá indo lá trombar os brothers. Eu acho que... eu não sei se eu concordo contigo que sempre teve esse lance da mesa dos brother. Porque não sei, porque esse formato mais engessado, mais quadrado, que eu não tô dizendo que é ruim, estou dizendo que ele já existe há muitos anos, muitos e muitos anos, e ele é bem quadrado, sabe? Esse eu não sinto tanto essa vibe da liberdade. Inclusive, eu acho que sinceramente, eu acho que esse é o grande diferencial nosso. Porque assim, igual eu te falei,
Na verdade, como eu te falei também que a gente tá criando programas novos. Isso. Então, um spoiler aqui, 2 spoilers. A gente vai criar um projeto 100% nosso, que vai ser apresentado por 2 meninas, mas porque eu não vejo esse lance, um programa nesse sentido, apresentado por mulheres com as visões delas e tal. Eu também não... existe, mas não no formato videocast, exato, assim, né? Exato. Formato mesona. Existe no áudio só. É. Mulheres ali falando Então, e tal. aí nós vamos fazer Legal, com 2 meninas. Estamos fazendo também um projeto junto com o Vitor, do Metaforando. Mas desculpa, essas 2 meninas vão ser uma no estilo Igor, uma no estilo Monark, assim, Cara, é quase um flow das minas? Meio que Da vai, hora, hein? meio que vai. Você já tem essas meninas? Sim, assim? sim. Legal. A nossa... A que a gente chegou primeiro pra conversar foi a Yasmin Yassine, que esteve lá com a gente esses dias aí. Ela faz umas imitações, imita o Cebolinha e tal. E ela é muito boa na conversa, sabe? Eu gostei muito de trocar ideia com ela. Desenrolar. E ela indicou uma amiga dela lá que é dubladora. E que ela falando assim, cara, a gente é muito amiga, mas a gente pensa muito diferente. Aí eu, porra, legal isso daí, acho que isso daí tem tudo a ver. Só que a gente, como esse programa é nosso, uma das coisas que a gente quer manter é o espírito de, cara, aqui você vai conversar com todo mundo. E assim, você não pode deixar de conversar com alguém por causa de ideologia política, por exemplo, sabe? Então, assim, tem gente lá que eu discordo diametralmente, mas, cara, por exemplo, a Terra não é plana, tá ligado? Maravilhoso. Mas, sim. porra, Mas deixa ele falar. Vamos ver o que esse cara tem pra falar. Né? Por exemplo, a gente costuma falar, quando as pessoas ficam, a gente chamou o Xbox 1000 graus, os caras falam assim, porra, fica conversando com esse racista aí, não sei o que, porra, e com essa desculpa aí, tu conversaria com Hitler? O caralho, claro que eu conversaria com Hitler. Imagina entender a mente desse cara, o que ele tá pensando ali, eu não preciso concordar com ele. Mas da onde vem esse você sempre pensou assim ou o podcast te faz pensar assim? Ó, eu acho que eu não vou te dizer que eu sempre pensei assim, mas eu fui entendendo qual que era a proposta do Flow ao longo dos programas, sabe? Eu fui percebendo que eu queria, que era bom. Eu acho que esse diálogo não existe e deveria existir. Que são pessoas que discordam, mas conversam. Maduro, né? Pois é, também acho. Então, e a gente viu, eu e o Monark, por exemplo, a gente viu muitos projetos que tinham mais ou menos o nosso DNA, por assim dizer, que eles eram abertamente focados na agenda deles. Então, isso daí, eu acho que isso diminui a longevidade da coisa. Totalmente. Sabe? Por isso que eu acho que a gente consegue projetar o Flow para muitos anos para frente. Ótimo. Mas você pensa o Flow como podcast. E você se pensa como comunicador também? Tipo assim, você tem... eu, Igor, como comunicador, preciso dar a voz, né? Porque é isso que eu penso. Se você quer ser um comunicador, se você quer ter um podcast, você precisa estar aberto, cara. Eu também acho. Se você não tá aberto, você já tá indo errado. Vai trabalhar em outro... Então, eu nunca... Cara, eu nem sei me definir. Quando os caras falam, quando eu vou chegar lá, tem que assinar um contrato, qual que é a tua profissão? Eu falo, fudeu, no cara. hotel, né? Fudeu. Eu, sei lá, sou empresário, sou autônomo, sou qualquer coisa. Eu vivo. Então, assim, esse lance de... você é um comunicador, eu nunca prestei atenção nisso, Felipe, pra ser sincero. Tá ligado? Louco, hein? Eu vejo que o meu trabalho é sentar lá e ter a melhor conversa possível que eu conseguir com uma pessoa e extrair dela informações que eu quero saber. E aí, são coisas que eu quero saber, acho que acontece pra cacete, de quem tá ouvindo também, era uma parada que os caras queriam... Você é um interlocutor do teu público, assim. Você é o teu público. A gente conversou esses dias aí também com 2 caras do rap aí, o Hot e Oreia. Sim, maravilhosos, cara. Então, assim, a gente começou a falar de umas paradas muito doidas. E, assim, completamente diferente de qualquer outra entrevista que eles já tivessem participado, até porque não era uma entrevista. A gente ia trocando ideia, e aí o cara começou a falar de... Sei lá, teve uma hora que a gente começou a falar de merda, tá ligado? Falar de sei lá. Literalmente, cara. merda. De cocô, tá ligado? Análises. A gente eu nem lembro direito o que a gente tava falando, mas eram umas paradas nesse sentido. Mas é que eles são também doidos. Ali juntou 4. Teve um momento que o Orelha levantou pra mijar.
Aí o Hot, pô, vou mijar também, não sabia que podia mijar. Eu, pô, cara, mas eu te falei que podia mijar. Ele olhou assim, pô, esqueci. Aí levantou, aí eu falei, não, ó, tem outro banheiro aqui. É assim, ele foi no segundo, a porta esquerda, tu vai no primeiro esquerda, primeira direita. Aí ele, tá bom. Aí só que ele levantou e foi no mesmo banheiro do Orei e ficaram cruzando jatinho, cara. E aí depois o Orei chegou lá na sala e falou assim, caralho, o Hot foi lá, ficou mijando comigo, a gente foi cruzando jatinho. Não, cara, eles têm realmente uma cabeça, velho. Conheçam, eu sei que Hot Oreia não é, ainda não sei, assim, eu ainda converso com muita gente, ainda tem gente que não se conectou com Hot Oreia. Uhum. Conheçam, meus caras são muito legais, muito diferentes, assim. Estão muito... aí fazendo coisa há mó tempão, mas explodiram agora. É, e bem à frente, assim, eu sinto eles bem à frente. Qual que é a faixa etária, assim, do Flow? Quem que tá assistindo vocês, assim? Cara, jovem adulto. Imagina que geralmente, a maioria do nosso público, por volta de 80% do nosso público, tá entre 19 e 30 anos, tá ligado? Isso é uma estatística que o YouTube dá. Nas outras plataformas eu não sei, na Twitch é por aí também, se eu não me engano. Na Twitch também uma galera... a galera... com mais de cara, 19, é louco, assim? porque tem muita gente que fala, que chega e fala assim, cara, eu não sabia nem que era Twitch, cara. Baixei aqui pra assistir vocês. Por causa de vocês, e tal. Tem convidado, o Demian Maia chegou lá e falou assim, cara, não fazia ideia do que era Twitch, cara. Aí, pô, bagulho de games, né? Cara, é de games e tem, sei lá, tem a gente, tem uns outros programas aí, mas é majoritariamente games, tá? Então os caras, esse tempo que a gente ficou exclusivo na Twitch serviu pra uma galera saber que a Twitch existia. Isso é muito doido, sabe? Porque a Twitch é, porra, coisa de jovem, porque Sim. tem muito a ver com games. Com game, totalmente. Então a maioria é de Mas você vê molecada. como era uma plataforma que cabia um podcast perfeitamente, né, velho? É que pro nosso caso lá, a gente acabou sentindo que ficar na Twitch exclusivamente tava meio que diminuindo muito o nosso alcance. E com isso a nossa relevância. Porque assim, a gente bateu um papo com o Boulos. E aí esse foi exclusivo na Twitch. Que deu, sei lá, 15 mil pessoas ao vivo na Twitch. Caralho. Eu tenho certeza que se tivesse rolado no YouTube, tinha batido 3, 4 vezes mais. Porque a gente fez esse teste, se eu não me engano, na mesma semana. Tudo bem, que foi com uma personalidade da internet, portanto, eu acho que deu mais view por causa disso. Mas foi com o Xandão que deu 150 mil pessoas, sabe? Isso é insano, isso é um número insano. A gente olha assim e fica, caraca. Até vocês ficam Com assustados. certeza, cara. E uma coisa interessante é que, inclusive, no mesmo dia do Hot e do Oreia, o produtor dele estava lá, e aí ele perguntou no fim do programa, aí, quanto é que deu de número aí e tal? Aí, no caso dele, tinha dado... acho que 38 mil no YouTube e, sei lá, 8, 9 ou 10 Porque na Twitch. passou ao vivo também no YouTube. Passou. Agora a gente tá fazendo ao vivo no YouTube também. Tá. Aí, agora desde quando, assim? Faz um mês, por aí. Talvez perfeito. menos. Porque quando você disse que era exclusivo do Twitch, vocês não... Então esse episódio não ia pro... Só que com 24 horas... 36 horas de delay, porque, assim, como o programa era às 8 e quase sempre era às 8... a gente não queria lançar o VOD junto com o programa ao vivo. Então a gente acabava lançando no outro dia, meio-dia. E a gente fez isso por um maior tempão. A gente fez isso aí uns 3 ou 4 meses. Não vou dizer que foi ruim, mas até porque a plataforma para streamar, a Twitch é melhor. Tanto que a gente, até hoje, a gente fala assim, cara, quer mandar mensagem, quer participar de um chat legal, não sei o quê, vai lá na Twitch. Tanto que pra você mandar um superchat lá no YouTube, a gente pede maior grana, que é pra ninguém mandar. Tá ligado? É pros caras ir pra Twitch, que aí lá é mais relaxado, mais merreca e tal. Então pra gente... é porque é muito melhor funciona muito melhor a plataforma em si pro ao vivo, sabe? Então a gente gosta muito da plataforma lá. Só que tem isso, a gente alcança muito menos pessoas. E é duro, né? Ficar quebrado em várias... Mas é isso, né? Não tem o que fazer, né? Eu acho que... grande parte do nosso sucesso também se deve ao fato de estar em tudo quanto é canto, cara. Com certeza. Sabe? Pô, tem até no TikTok, exatamente. Até no TikTok tem coisa lá. Tem tudo pra tudo quanto é lado. Quem que é seu entrevistado dos sonhos aí? É Adriano, Imperador. Didico. Didico. Eu sou mengão pra caralho, né, cara? Tá feliz que ontem... Eu tô feliz com o Flamengo 95% do tempo. Até quando tá meio mal... Lá atrás também sabe por quê? tava? Porque eu acho que o flamenguista, cara, ele precisa ser altivo. Tá ligado? Ele precisa... Que nem os caras falam, o maior rival do Flamengo no Rio é o Vasco, ou sei lá, o Fluminense. Eu digo o seguinte, cara, que rival, cara. Pra ele ser meu rival, tem que me importar com ele. Tá ligado? Eu não me importo. Tem que fazer cócegas em mim, né, assim, é que assim, eu realmente olho assim,
Legal futebol e tal, mas esse aqui é o Flamengo, tá ligado? Igual o Ronaldinho. Isso aqui é Flamengo, pô. Ronaldinho Gaúcho, o bruxo falou isso. O que você achou da passagem dia dele que ele pelo chegou, Flamengo? Maravilhoso, cara. Aquele jogo Flamengo e Santos lá entrou pra história. Puta merda, eu fico muito feliz de estar vivo pra assistir aquela porra ao vivo. Total, mano, total. Sabe? Que Mas jogaço. agora, de 2 anos pra cá, só alegria, né? É. Um ano pra cá, um ano pra cá. É. O Flamengo de 2019 e agora que agora tá pegando jeito também, tá uma máquina mortífera. Eu acho que esse ano de novo a gente briga nas cabeças aí. Tá até mal acostumado aí, mano. Tô um pouco mal acostumado. Cara, não, porque assim, o futebol que joga. Eu, como corintiano, falando como flamenguista, meio mal aqui, né? Do último final de semana. Eu nem perguntei teu time aí, irmão. Eu só vi o Neto ali, tu tava assistindo o Neto. Tava, mano. Eu sou Corinthians, velho. É foda. Mas assistindo o Flamengo jogar é legal, mano. Padrão europeuzão mesmo. Mas assim, eu gosto de time. futebol de uma maneira geral. Eu digo que eu não me importo com os outros times porque. Mas isso não quer dizer que eu não goste de futebol. Por exemplo, eu não acho que. Ai, cara, como é que eu vou dizer isso? Eu acho que assim, eu só presto atenção no Flamengo até porque eu não tenho muito tempo pra ficar prestando atenção nessas paradas, ficar de briguinha, não sei o que e tal. Mas assim, quando eu paro pra ver TV, 98% do tempo é futebol. Os outros 2% é alguém tá vendo alguma coisa ali. E aí você assiste algum campeonato de fora também ou mais os brasileiros? Assim? Cara, eu pra ser sincero, eu assisto futebol, mas só o que tá passando. Assim, eu sento ali, pô, será que tem um futebol? Entendi. Aí assisto um futebol. Mas eu não acompanho assiduamente nem o brasileiro, pra ser sincero, sabe? É mais o Flamengo mesmo. Mas isso é uma coisa bem de flamenguista também. Me corrija se eu estiver errado. Cara, eu não sei. Isso é uma coisa... Pelo menos flamenguista, bem ele é quase um autossuficiente, assim, com o seu Flamengo. O Flamengo já me basta. Eu acho isso? que todo flamenguista devia ser assim, pra ser sincero. Perfeito. Mas eu vejo uns caras aí que fica putinho, os caras zoam, o cara fica puto. O cara me zoa, meu irmão. Assim, com todo respeito. O Flamengo tomou de 4-1 aí de não sei quem. Aí os caras, Flamengo isso, Flamengo aquilo. Beleza, mano. Valeu, fica aí, né? fica aí. E é isso, tá ligado? E do time atual, quem você gostaria de entrevistar? O Diego. Da hora. O Diego. E o pior é que eu acho que esse vai rolar, hein? Caralho, Eu acho. Caralho, velho, vai ser foda. Vocês aí não fizeram com nenhum do Flamengo. Não. Merece, velho. A gente, na verdade, não tem nenhum. Você vai ficar cara, feliz. Vou pra caralho. O Monarca vai ficar calado o programa inteiro porque ele não manja nada. Deixa comigo, né, Mas deixa comigo. Mas assim, eu acho que eu trocaria ideia com qualquer cara do futebol. Ainda mais esses caras que são coroa aí aposentado, Vampeta. Sabe quem que eu entrevistei? O Zé Roberto. Que foda. O Zé Roberto foi legal, mano. É? Porque ele é um cara... Jogou até os 43. Um cara que tem a falar sobre movimento negro. Jogou na Alemanha há muito tempo também. Então... É legal você achar jogadores que também vão desenrolar no assunto, né? Porque também a gente sabe que alguns jogadores talvez não desenrolem na pegada podcast, assim, sabe? Então, isso é uma outra grande coisa que a gente presta muita atenção quando a gente vai convidar alguém. Esse cara, né, ele seria... Por exemplo, um dos caras que eu queria pra caralho trocar ideia é o Away. Sabe quem é o Away do Total, Hermes Renato? claro. Então, só que eu fico pensando, cara, será que esse cara vai render? Senta aí. E aí, será que ele vai ficar falando as doideiras dele? Será que ele vai trocar ideia? Eu também penso nisso, cara. Você começa a colocar quase um filtro. Quem tem cara de convidado de podcast, né? E aí, às vezes, você não vai no famoso, você vai no interessante. Porque tem muita gente que é puro podcast e não é famoso. Então, igual aquele... Eu tava falando antes do Hot Oreia lá, que os caras... O produtor dele perguntando quanto que tinha dado de view, não sei o quê. E aí a gente falou o número lá, porque a gente viu, tava no computador. Aí ele, pô, mas isso é bom? Aí eu juro pra tu que eu fiquei assim, cara... Sabe que eu não sei, cara, se isso é bom? Sabe por quê? Eu não tô nem aí pra esses números, tá ligado? Eu gosto de trocar ideia com os caras aqui. Assim, eu realmente, assim, claro, os números são importantes. Tá. Mas é porque, assim, eu acredito tanto no meu produto que eu acho que... Teu foco tá no produto. Que meu foco tá mesmo. no produto, Então o cara fala, qual que é a média? Eu fiquei, caralho, sabe que eu não sei qual que é a média, cara? Porque assim, a gente só presta atenção de verdade quando é alguém que a gente sabe que vai ser bombástico. Por exemplo, Boulos. Boulos era um cara que, cara, são pessoas que a gente... Foi o mais bombástico? O que mais barulho deu? Cara, não. Eu acho que o mais importante pra gente nesse sentido, apesar de não ter sido o que deu mais número, eu acho que a nossa primeira conversa... que a gente atingiu muita gente que não estava acostumada com o Flow, e eu acho que foi um ponto de virada pra gente, foi com o Nando Moura, cara.
Porque o Nando Moura, ele nunca tinha feito nada nesse sentido. Ele era convidado pela TV, pelas paradas, pra ir nos lugares, pra falar, pra não sei o quê. E ele nunca aceitou. Porque assim, o Flow, ele só explodiu e se tornou algo que as pessoas começaram a saber o que é, sabe? E até mesmo a tentar fazer igual, em fevereiro, alguma coisa assim. E a gente já tava fazendo ele desde outubro de 2018. Ou seja, e aí você acha que na internet ou em um podcast sempre existe, porque você não é a primeira pessoa que eu ouço falando, e aí o ponto de virada foi quando foi o fulano. Quase todos os projetos existem isso, assim, né, na internet. É que assim, no nosso caso, foi quando a gente já tinha chamado pessoas fora da nossa bolha e tal. A gente já tinha conversado, logo no começo a gente conversou com o Benê Barbosa, que é um ativista das armas, não sei o quê, do armamento civil e tal, que não tinha nada a ver com a nossa... Com vocês, né? Por exemplo, com os meus contatos, porque eu só tinha contato de youtuber, sabe? O cara da internet. E aí a gente já tinha conversado com esses caras, só que nenhum com a expressão que o Nando Moura tava e no momento que ele tava também. Era o momento que ele tinha começado a bater no Bolsonaro. Então ele tava muito em alta, sabe? E esse programa foi tão insano que nem o Felipe Neto conseguiu ignorar a gente. Ele retuitou com um comentário um trechinho do Nando Moura falando no Flow, sabe? Tem gente que... Você sente que tem gente nessa de ignorar, assim? Eu acho que eles não conseguem mais ignorar, pra ser sincero. Mas porque a gente o conteúdo fala por si só. Quando você fala que não consegue ignorar, é tipo assim... por mais que o cara me odeie, naquela semana... Aquela aspas do Nando Moura foi no Flow. Então ele não tem como me ignorar. Não tem como ignorar. Porque vai estar o Flow rodando ali, né? E eu acho que tem muita gente que não gosta, porque, sei lá, tem gente que não gosta por causa de birra, tem gente que não gosta por causa de... Na internet isso rola muito? Sim, cara, a gente teve um cara que negou o convite lá com a desculpa mais tosca do mundo. Quando a gente chama um cara, já aconteceu várias vezes, eu já chamei amigo meu, o Cross, que é meu amigo, cara, qual é? Vamos lá trocar ideia no Flow. Ele, cara, pô, não quero, sei lá, não me sinto muito bem pra ficar falando assim e tal. Eu chamo pessoas famosas que falaram isso também e eu entendo. Eu prefiro que o cara fale isso. Com certeza. Tá ligado? Mas teve um cara que a gente, no começo desse lance aí de corona e tal, a gente quis chamar um cara pra trocar ideia com a gente. E a gente não tinha o contato dele, mas tinha um amigo que tinha. Aí esse amigo já tentou fazer a ponte ali. E o cara respondeu com uma desculpa muito tosca. Não quero ir lá não, porque esse cara aí, eles ficam chamando a galera muito polêmica, eu não quero me envolver nisso e tal. E é louco, porque assim, esse cara, ele tava falando em todos os lugares. Ele ia nos lugares falar. E aí no nosso ele não quis ir, porque só que a gente imagina que não seja bem isso, porque ele tem laços com outras paradas. Perfeito. Não sei o quê, sabe? Mas isso, a partir do momento, aí eu digo um pouco aqui também pelo que eu passo, assim, mexer com convidado é todo merece todo um episódio só sobre isso, assim, né, cara? Sim, cara. Em vários sentidos, mano. No sentido do convidado, assim, a gente já ouviu migué de convidado, a gente já fez merda na hora de pagar a passagem do cara. Cara, tem uma que é a cagada monárquica 10. Que assim, a gente criou a escala cagada monárquica nessa. Escala Richter da cagada. Então, assim, ninguém até hoje conseguiu bater a 10. A 10, cara, ele fez com o Maicon Kister. O Maicon só se fode, cara. Foi alguma coisa de passagem, assim? Cara, foi. A gente queria ter o Maicon no sábado. A gente já tava aqui em São Paulo. Aí a gente comprou... Aí o Monark, não, deixa comigo. Aí beleza. Aí o Monark foi lá, comprou as passagens e tal. Aí na sexta-noite, ele virou e falou assim, caralho, cara, eu fiz a maior merda. Aí a gente, fudeu, cara. O que tu fez? Ele, putz, eu assim, tinha um aeroporto do lado da casa do Maicon, 15 minutos, pô, comprei a passagem pro aeroporto mal longe, 1 hora da casa dele. Aí a gente, caralho, que merda. Aí, não, mas tá tranquilo que vai dar. Então amanhã 10h30 tem que estar lá em Congonhas pra buscar o moleque. Aí a gente, então, demorou. Aí no outro dia, 10h30, a gente tava lá em Congonhas. Aí tô olhando o painel, caralho, cadê o voo de Balneário? Não tem voo aqui não. Aí eu olhei pro Monark, o Monark tava assim, caralho, com a mão na cara, com a mão na cabeça, passando assim, suando frio. Caralho, fiz a maior merda. Aí eu na minha cabeça, não era Congonhas, era Guarulhos, então é só a gente pegar o carro e ir pra Guarulhos. Cara... O cara, olha só, é difícil de entender, tá? Enquanto isso, essa pessoa estava dentro de um avião. Isso não, fato. Enquanto isso, o Maicon, ele tava... Cara, calma aí, olha só. Aí quando a gente foi olhar, aí quando eu fui ver o que o Monark tava bolado, só frio, desesperado, é que ele fez o seguinte, a passagem que ele tinha que comprar era sábado, do aeroporto X pro Y, e depois, no domingo, do Y pro X.
Aí ele comprou no sábado do Y pro X e no domingo do X pro Y. Então ele comprou todo ao contrário, no aeroporto errado e nos horários errados. Tá ligado? Então ele tava dentro de um avião. Não, então, o Maicon, ele chegou no aeroporto, porque assim, o Monark falou, essa aqui é a ida, essa aqui é a volta, não sei o quê. Daí, a ida, que era no domingo, ele viajou, o Maicon nem prestou atenção, a ida é obviamente no sábado. Daí ele foi pro aeroporto, 1 hora da casa dele. Que já era longe. Chegou lá, caralho, ô Monark, aí, tu comprou um voo errado. Nossa, velho. Esse voo aqui, na real, é à tarde, porque o que ele viu? No sábado, o voo realmente era à tarde, porque era o de volta. Aí o Maicon voltou pra casa, depois ele tava indo de novo pro aeroporto, quando a gente, caralho, cara, tá tudo errado, tá tudo errado. Aí ele, caralho, aí ele voltou pra casa, mas ele já tava indo de novo. Cara, e ainda gastamos uma grana nessa bagunça, porque aí pagamos o hotel. A entrevista rolou. Só que na outra semana... A gente teve que comprar tudo de novo. Então, assim, foi uma cagada que a gente fudeu com o nosso planejamento, a gente fudeu com o planejamento convidado, a gente gastou uma grana, tá ligado? Então, essa é a cagada monarca 10. É isso. Não, assim, ninguém conseguiu essa bater é a essa história ainda. do Flow. Essa é a história. De convidado do Flow, essa é a história. Geralmente, cara, a gente acaba ficando... Não amigo, mas a gente fica mais próximo. Isso, sabe? você se Geralmente, conecta, né? Geralmente a gente assim. se conecta. Teve poucos episódios com pessoas que a gente acabou não se conectando. Mas assim, inclusive, os caras do rap, do trap lá, caralho, é muito louco isso, cara. Porque a gente acabou se tornando, isso é engraçado, a gente acabou se tornando o lugar onde os rappers vão pra falar e ser ouvido. E aí saem tudo quanto é portal de rap, quando não sei o quê. Daí os outros rap, cara, a gente tá com o Matuê marcado. Daí o Matuê, quando a gente foi falar com ele sei assim, cara, pensei que não fosse chegar nunca esse convite, curto vocês pra caralho. E eu fico assim, caralho, o Matuê tá falando essa porra, tá ligado? Mas eu vejo vocês como parte desse movimento, assim. Eu também, mas depois. Tá. Eu fui perceber que a gente tava indo pra acho que dá um match, assim, total, Pois velho. mas não é louco? Porque assim, foi totalmente sem querer, essa daí. Porque assim, geralmente a gente planeja, aí eu sei que parece sorte, mas a gente planeja e a gente sabe o que a gente quer fazer, sei lá, no fim do ano a gente sabe onde a gente quer estar, a gente sabe como é que a gente espera que as coisas estejam acontecendo. Mas esse aí foi sem querer, tá ligado? Mas assim, porque eu nem sou do rap, nem o Monark. Mas quem gosta de rap é o Jean, porque eu acho que eu posso ir na Batalha da Aldeia e de repente eu trombaria você e o Monark, mas não. Não, né? Não. E assim, é muito louco isso, cara. Eu até participei de uma parada lá com o Bob 13, do Batalha da Aldeia. Perfeito. Mas foi porque eu fiz um react de um vídeo dele lá e tal, ele curtiu, me chamou pra gravar com ele, mas nada além disso. Caralho, e é louco porque hoje eu escuto rap. Perfeito. Olha que louco. Você acabou, foi atraindo... Então, mas isso é o que o podcast faz por você, tá ligado? Te conecta, cara, te expande teus conhecimentos, tua mente, né? Você tem uma conversa com um cara que você nunca achou que fosse ter. Nossa, eu já mudei de opinião tantas vezes, cara. Durante o Flow, a existência do Flow. Quem é o Igor 2 anos atrás e quem é o Igor agora, assim? Cara, o de antes era um cara muito mais mente fechada, sabe? Eu aceitava muito menos coisas, eu enxergava o mundo inteiro de uma forma completamente diferente. Eu era diferente em casa, sabe? Eu era um cara mais... Eu era mais escroto, inclusive, com a minha família mesmo. Eu era um cara muito mais viciado em trabalho, com foco num troço que não tava certo, na minha opinião, do Igor de hoje, sabe? Que seria o quê? A parte de game, assim? Não, você que seria eu tinha um foco muito grande em... Na verdade, eu tinha um medo muito grande do que ia acontecer na internet, e isso fazia com que eu prestasse muita atenção em ganhar dinheiro, tá ligado? Hoje, como eu vejo que a gente tem um caminho que tá... se a gente continuar fazendo as paradas tudo certinho, se a gente executar o que a gente tá planejando e tal, eu acho que a gente tem um futuro longevo. Então, o meu foco não é mais... Eu nem me preocupo mais com assim, eu não sou rico, mas eu não me preocupo com... se eu vou conseguir pagar o aluguel, porque antes eu me preocupava. Você acha que tá saindo mais do coração, assim? Eu acho que sim, cara. Eu acho que agora, assim, eu lido muito melhor com as minhas filhas, sabe? Eu lido muito melhor com a minha esposa.
Faz muito tempo que a gente não briga, que não tem nenhum desentendimento em casa e tal. Porque a maioria dos meus problemas era tudo por causa de eu não sabia se eu ia ter grana pra pagar aluguel. Claro. Tá ligado? Uma ansiedade, frustração, né? Que a internet também te traz Sim, muito, como produtor de vídeos e tal, né? E assim, eu não sabia, cara, o que ia acontecer. E como eu te disse, hoje eu acho que a gente tem um caminho aí pra seguir, já dá uma facilitada. E sem contar, porra, sei lá, visões de mundo, porque a gente vai conversando com tanta gente de tantos lugares e tantas experiências diferentes, a gente vai entendendo o lado de quem viveu outra coisa, do cara que tava na periferia, do cara que sempre foi rico, do cara que, sei lá, é artista, do cara que é político, um monte de coisa. Diariamente. Sentados na tua frente, 1 hora. Eu falei outro dia pro Monark, às vezes você tem palestras de 30 mil na tua frente, 50 mil. Exatamente. Cara, conversar com o Samidana. O Samidana dá palestras nesse valor que tu falou, sabe? Daí ele fica ali trocando e falando com 2 imbecis e se amarra. Isso é muito louco. E você é aquele cara da plateia, da palestra que você iria assistir dele, que fica brigando pelo microfone. Você tem esse microfone? É infinito, é todo meu esse microfone. Aberto. Você interrompeu o Samidana quando você quiser e tal. Isso é muito louco. Isso eu acho que esse... eu espero de fato que esse daí seja só o início, só a formação dessa onda. Eu espero que apareçam outros programas do mesmo sentido, porque é aquilo que eu te falei. Eu acho que um convidado ele rende diferente em quase que qualquer programa que ele for e tal. Total. E, cara, eu acho que tem bastante coisa, bastante espaço a ser preenchido ainda. Agora, quanto aos convidados, cara, acontece às vezes que eu falei que eles rendem conversas diferentes e tal. Mas isso também você precisa saber com quem você está convidando. Porque a gente tem uns estereótipos de convidados no Flow que a gente foi criando. A gente foi definindo ao longo dos episódios. Que é, por exemplo, a gente tem o entrevistado. O entrevistado é um dos mais chatos, porque ele fica parado aqui esperando você perguntar. Entendi, perfeito. Nossa, vai, pergunta. Eu te respondo, tô aqui pra te responder. Não, e sabe o que é pior? Você fala assim, e aí, cara, esse lance aí, pô, tu tem várias empresas, né, cara? Como é que é? Muito difícil gerenciar? Não, cara, pra mim é tranquilo. Acabou. Foda. E aí tu fica, caralho, fudeu. Que ele não entende que você só perguntou isso pra que ele vá. Né? É só ponto de partida. Fala, inclusive, se quiser de outra coisa. Mas a gente começa aqui com essa pergunta. Eu falei qualquer merda aqui, irmão. Só pra quebrar o gelo. Ó, e aí tem um cara que é assim, você tá trocando. Estamos sentados ali no sofá, estamos trocando uma ideia. Tem os estereótipos de convidados, maravilhoso. Daí o cara senta aqui, ligou a câmera, fodeu. O cara vira... Ou ele vira o cara, o emplumado, ou então ele vira o... Sei lá, ele vira um... não sei, cara, ele incorpora um personagem que daí ele tá muito mais preocupado em ver o que o chat tá fazendo, em entreter quem tá assistindo, não sei o quê. Quando, na verdade, cara, a gente só queria conversar. E é isso que o público tá esperando. Mas é assim, os caras precisam entender isso aí tudo. Então tem estudos, pelo menos a gente passa por isso direto. Agora, um podcast que não seja independente, daria certo? Cara, não, a gente já teve episódios, já teve programas aí que não eram independentes que já falharam. Ou falharam, ou tão meio que parados e tal. Porque o espírito do podcast é muito esse, né, cara? Eu acho que o fato de ser independente é muito importante. Eu acho que você poder tomar todas as decisões do teu programa é muito importante. Isso é uma parada, por exemplo, esses podcasts que fazem lá junto com a gente, a liberdade deles é total, eles fazem o que eles quiserem lá. A gente faz o seguinte, ó, cara, eu acho que pra isso aqui dar certo tem que fazer assim, assim, assado. Perfeito. Eu acho, sei lá, por exemplo, eu acho que tinha que ser ao vivo, eu acho que o corte tinha que ser num canal diferente, eu acho que você devia estar em todas as plataformas. A gente fala isso pra todo mundo, sabe? A gente fala tua leitura do meio. Eu acho que é assim que vai dar certo, perfeito. Mas aí você faz do jeito que você quiser, tá ligado? Inclusive, a gente tem uns amigos que a gente quer, por exemplo, o lance do Metaforando lá. O que a gente vai fazer com ele? A gente vai pegar e tudo que a gente faz pro Flow, a gente vai fazer pra ele também. Então, a gente que vai produzir os cortes, é a gente que vai produzir, sei lá, fotinho que tirar lá durante. Ele vai fazer um podcast. Ele vai fazer é um podcast. Só que é uma pegada mais Vitor Metaforando, sim, tá ligado? Demais, mano. Mas demais, vai ser um podcast. Porque assim, quando a gente fala da empresa, do não ser independente... vê se você concorda comigo, assim. Eu acho que uma coisa que também funciona muito nas conversas de podcast, pelo menos na estrutura que eu imaginei aqui, e que eu vejo até vocês também fazendo nesse sentido,
é casa, né? Você tá aqui na minha casa, você vê Uhum. que eu nem tenho equipe nesse caso, você tem 1 ou 2 meninos aqui e tal, ou seja, equipe reduzida. Aham. E você já foi no Danilo Gentili, por exemplo, você já foi em grandes emissoras de TV, Já. que eu trabalhei bastante tempo e tal. E é aquele. Você chega, mano. Você não consegue nem dar uma entrevista com naturalidade. Você tem que ser o mestre da naturalidade pra chegar no SBT e agir com naturalidade. Você entende o que eu quero dizer? Tu viu como o Monark foi? Com Caralho. os joelhos. Joelho tudo ralado, chinela, uma bermuda furada. Esse Isso é o mestre mas da isso é naturalidade. mágico, cara. Isso é mágico, velho. Isso é mágico, cara. E algumas pessoas que estão nesse esquema TV, maquiagem, chega 3 horas antes e o camarim separado e não sei o quê, precisam também entender um pouco que esse clima interfere na entrevista. Com certeza. E o clima casa flow Aham. também interfere na entrevista. Sim, sim, sim. Pro lado bom. Isso é uma das coisas que a gente sabe disso aí. Você tá falando em total real. O primeiro estúdio do Flow era num quarto na casa do Monark. Então, os convidados chegavam assim, aí tinha, sei lá, merda de gato no bagulho, tá ligado? Isso em Curitiba. Lá em Curitiba. Caraca, E era aí, no quarto. Era num quarto, era um quarto assim bem reduzido mesmo. E acontecia lá. Aqui, quando a gente começou aqui em São Paulo, o Monark morou na casa onde é o estúdio por 1 ano, sabe? Ele se mudou faz pouco tempo, deve ter uns 2, 3 meses por aí. Mas ele morava lá. E então, assim, sempre foi uma casa mesmo. E vai continuar sendo uma casa. Legal. Sabe? Eu acho que esse clima, ele é indispensável Também pro nosso projeto, sabe? E tá, às vezes talvez pro formato podcast, talvez, quem sabe, não sei, talvez existem aí algumas nuances que são fundamentais para que o podcast seja um podcast, Até assim, porque, né? porra, eu tô super à vontade aqui, porra. Eu sei que eu posso meter a mão aqui nesse negocinho aqui e comer um negocinho. Mas entendeu? esse é realmente o espírito, assim, nesse sentido. Eu já gostei de um monte de coisa tua aqui, já vi que tu curte gorilas, Porra, Gorilas, tu mano. curte Red Hot. E aí você tá na minha casa, né? Então você já sabe que. Você já vai identificando, assim, acho que cria empatia. Falando um pouco de Elcio Coronato e seu social hacking. Aham. Eu acho que são questões de social hacking mesmo, assim, de você criar uma. Pô, tô na casa do cara aqui também, vou trocar um outro tipo de ideia com ele. Ele não tá me trazendo pro. O Joe Rogan tem um esquema de casa. Tem uma cara lá de ser bem aconchegante, uma mesa, um monte de coisa em cima. E ele tem ali um galpãozão que tem os tiros. Tem um monte de entretenimento. Exato, Academia. Isso é uma parada que a gente né? vai fazer na casa do Flow também. Lá embaixo a gente vai fazer um loungezinho, vamos botar uns fliperama, porque eu gosto. Animal. Vamos mano. botar umas paradinhas lá, vai ficar foda demais. Porque eu acho que você não é só um programa também. O Flow, com certeza, ele não é só um programa, ele é um movimento. Também vejo assim. Né? Eu acho que vocês são ali o centro gravitacional do encontro de algumas tribos e algumas pessoas e algumas cabeças, entendeu? Mas sabe que a gente pelo menos às vezes eu tenho dificuldade em enxergar perceber, assim. em enxergar assim. Mas é engraçado. Ontem eu tava falando com o Monark, a gente olhando aqui assim um pro outro, falando sobre as paradas que a gente queria fazer e tal. E aí a gente caiu no quanto dinheiro a gente ia gastar. Aí a gente, caralho, dinheiro pra caralho, não sei o que. Aí um olhou pro outro, sabe o que é maluco? A gente tem essa grana. Cara, a gente conseguiu. Bate aqui, cara. A gente conseguiu, tá ligado? Mano. Porque assim, a gente no começo lá, a gente não sabia se a gente ia conseguir. Não sabia? A gente, assim, Quando a vocês gente, começaram, qual Ó, era teu nível de confiança? o Monark, ele sempre acreditou 100%, 102% muito que o bagulho ia ficar uma parada enorme, só que ele também errou no quando ia, sabe? Eu sou casado, eu tenho 2 filhas e tal. Então, eu tinha uma visão mais conservadora, uma parada assim, mais caralho. Ó, beleza, vou pular de cabeça nesse bagulho aqui. Só que deixa eu deixar esse pé aqui, tá ligado? Porque vai que, né? Vou continuar fazendo as lives ali, que isso aqui me dá uma grana, não sei o que, eu não sei, tá ligado? Não sei. Mas a verdade é que o bagulho virou muito mais rápido do que a gente esperava. Por exemplo, a gente planejava o Nando Moura pra agora, pra no final desse ano, tá ligado? E ele foi em janeiro. E isso fez toda a diferença, sabe? Mas é demais ouvir que vocês têm ali também o nome que vocês desejam e planejado mais pra frente. Isso eu acho que é muito legal a galera ouvir, assim, também. Não, né? a gente tem muita gente, por exemplo, esse lance da gente ter os convidados agora que são candidatos a prefeito de São Paulo, isso era algo que a gente sabia que a gente queria desde o começo, sabe? A gente achou que o Flow poderia ser um lugar pra trocar uma ideia honesta com os caras que são políticos, assim. Porque os tempos estão mudando.
Eu, Não é mais só no jornal que o político vai falar, a né? gente sempre achou, por exemplo, que o. Que eu falei isso pro Boulos, inclusive. Que, cara, eu assisto debate na TV lá porque é um circo do caralho. Aquilo ali é um cara querendo bater no outro, não sei o quê, sai umas piadinhas e tal. Eu assisto por causa disso. Não é pra decidir em quem eu vou votar. Não. Todo candidato deveria fazer um podcast. Pô, deveria. Porque você quer ouvir o cara durante 1h30, mano. E num debate político você não tem esse... Exato, É exato. um grande circo, realmente. Um show é. de horror. É. E aí a gente sempre soube que a gente queria atingir um patamar, não só de... A gente não queria ser o maior canal do YouTube. Ou a gente não tem esse plano. Eu quero ser o maior canal do YouTube brasileiro, não sei o quê. Mas eu quero ser o programa mais relevante. Aham. Tá ligado? Mas vocês são o maior podcast do Brasil nesse momento. Eu também acho. Vocês são. Não, eu não acho, eu sei. Não, vocês são. E é louco, mano. É louco, vai. É louco. Eu Já acho que em relevância a gente é mesmo. Sim, Eu acho que talvez em números totais, assim. Tá, entendo o que você quer dizer. Por exemplo, assim, mês de outubro. A gente for falar. Que a gente literalmente a gente não tá preocupado com isso. Meu lance é ser relevante, tá ligado? Mas é aí que eu tô falando mesmo. O simbolismo que tem o Flow, entende? Tipo, claro, eu podia estar aqui realmente querendo muito saber dos números e tal. É uma leitura mais de YouTube, sim, mas como que funciona o algoritmo? Mas eu tô falando mesmo é algo muito maior, mano. É um sentimento, é um movimento, igual você falou, também é. E eu olho isso. Que é muito difícil você conseguir chegar num lugar. Cara, e vou te falar que isso parece sorte, mas isso foi planejado. Só que a gente, como eu te disse, pra mim ainda demora um pouco às vezes a cair a ficha. Que, caralho, eu olho no Twitter lá e eu fico assim, caralho. Cara, qualquer merda que eu faço. Cara, é louco porque assim, isso bombou todas as minhas redes. Eu já tô na internet há um tempão, desde 2014. Mas assim, esse ano, porra, eu postava um stories lá, dava, sei lá, 15, 20 mil pessoas vendo os stories. Agora dá 60, 70, tá ligado? É umas paradas que eu fico assim, caralho. Eu falo pro cara clicar eu falo pro cara assinar o WhatsApp, o cara vai lá e assina o WhatsApp, moleque. Caralho, cara. A sua palavra tem essa... Então, mas é isso que começa a te transformar comercialmente falando. Daqui a pouco a influência é tão grande... Que foda-se que eu falo merda. Mesmo quebrando os tabus, que é o Joe Rogan, mano. Vamos lá, é o Joe Rogan, cara. Joe Rogan é o deus máximo pra mim no lance de... O cara, ele literalmente, ele fuma os banza dele lá com o Elon Musk, tá ligado? Ele bota o Elon pra fumar. Exato, cara. Ele bota o Elon O Elon quer fumar com ele, tá ligado? Olha isso, E é cara. isso, né? Esses caras querem estar com o Joe Rogan. E as pessoas querem estar no Flow. E isso é muito legal, mano. Então, eu tô percebendo, assim, eu tenho sentido isso, até porque uma das dúvidas, não era bem uma dúvida, mas assim, a dúvida era como a gente ia fazer. Mas a gente sabia que a gente ia conseguir ter convidado 5 vezes por semana, fazendo e tal. Cara, a gente tem problema agora de vaga, tá ligado? Isso é muito louco. A gente tem Booking, né? Tem que boocar o convidado. A gente vai parar dia 23 de dezembro. Até lá, eu acho que tem 3 vagas. Alguma coisa assim. Tudo pro final de dezembro. Que surreal, mano. Isso é muito bom, louco. Hein? Que bom. Mas sabe o que é louco? Por exemplo, em 10 dias a gente faz 14 flows. Porque a gente tem que, dobrar, fazer extra. Ó, aí essa semana, no sábado, tem 2 flows. Porque tem um dos candidatos a prefeito, simplesmente ele demorou a responder. Daí as vagas lotaram, sabe? Mas vem cá, Didico, você fala que o teu sonho é Didico. Didico, Adriano, Imperador, inclusive com a camisa, tô né? vendo. Que é uma releitura de uma camisa que o Didico usou ali na época da Inter de Milão. Ele é um cara muito difícil de ser entrevistado, né? Sim. Ele é tipo... ermitão que fala, ele né? é um ermitão, exato. Escondidão. Muito difícil, ele não sai de lá e tal. Eu não sei como vai fazer, eu não sei se a gente vai conseguir fazer, mas é um bagulho que eu gostaria muito que acontecesse por causa... Além dele ser foda... Alguém próximo precisa assistir, sabe? O Flow e falar assim, não vai, mano, os caras são da hora. Aconteceu isso com o D2, pô. Maravilhoso. Com o D2 foi um bagulho assim. Foi mesmo? Porque assim, ele não tava ligado, mas o filho dele e o sobrinho dele eram fãs do Flow. E aí eles viam a gente falando, pô, o D2 ia ser muito foda, trocar ideia aqui, não sei o quê. Aí quando a gente foi falar com o D2, ele já tava ligado. Ele, caralho, legal, vou sim, mané. Pô, e aí D2 foi um cara que rolou uma conexão maneira. A gente vai lá na casa dele gravar uma parada lá no Rio, tá ligado? Porra, o D2, tá ligado?
Pra mim, cara, os caras olham pra mim e falam assim, caralho, Igor. Eu olho pra todos os meus convidados e falo assim, caralho, Total. o cara. Tá Mas o ligado? D2 é bem flow também. Muito flow. Né? Muito. Tem alguns convidados que você fala, mas esse convidado é muito flow, É, velho, tá ligado? Como eu falei pro Monark que o Neymar também, eu acho ele muito flow. Também. Daria muito jogo, Eu, pra ser seria legal. sincero, também acho que o Didico eu acho o Didico muito simples, muito tranquilão Total, e tal. mano. Daí a gente ia trocar uma ideia muito honesta, sabe? Agora, você fala isso e me lembra quem já veio aqui foi o Benjamin Bach, o Benja, da Fox. E ele entrevistou o Adriano, mano. O Adriano foi lá na Fox. E ele fala que é a maior entrevista da vida dele e tal. E eu pergunto, como é que foi você convencer o Adriano e tal? E é legal, mano, a história que ele conta, porque ele fala assim, olha, eu muitas vezes encontro a pessoa que eu quero entrevistar, mas eu não falo que eu quero entrevistar ela, né? Então o Didico foi isso, eu fui lá, rolou um churras, eu colei Didico ali, porra, louco pra entrevistar o Didico, mas ó, na finesse, não falei nada, passei o dia com o Didico e tal. Na hora de ir embora, os brother do Didico chegam e falam, pô, Didico, tem que dar entrevista pro Beijo, o Beijo é da hora, o Beijo é não sei o que, rolou, Pô, eu tá faço ligado? isso pra caralho. Assim, esse ano, eu fiquei um pouco feliz aí que não teve aquele monte de evento de gamer que tem aí. Com todo respeito aí quem gosta. Mas tem é que ir lá encontrar todo mundo. Nossa, cara, porque assim, quando tem essas paradas aí. Ano passado eu fui a todos os eventos e a todas as festas que aconteceram em São Paulo envolvendo esse meio. Porque eu queria ser visto, tá ligado? Eu queria fazer uma sala ali com os caras ali que eu planejava ter pra conversar e tal. Boa, mano. E, cara, nossa, mas foi sugado. Porque assim, no fim da semana eu tava, além de morto, doente. Tá Total. ligado? Porque você é um trabalho. Você tem que ir na festa pensando em fazer mano? Nossa. Eu vou na festa pensando na sala que eu vou ter que fazer. Daí eu tenho que falar com todo mundo Desgastante, e né? tal. E assim, isso não é ser falso. É só, ó, tô aqui, hein? Claro. Existo. E tal. Até porque se você não fizer, alguém vai fazer e o cara vai acabar indo lá no programa de É, outro alguém, é, assim, né? Tem esse círculo, assim, que a gente precisa cumprir também, minimamente precisa cumprir. Saúde mental de quem trabalha com internet, Nossa, com minha tudo cabeça isso, foi pro velho. espaço, cara. Foi, né? E você já viu muita gente aí ficando... Sim, cara, eu acho que todos os caras que trabalham na internet passam por um momento de merda desse. Porque ninguém disse pra gente como é que ia ser, tá ligado? Isso é um bagulho novo. Isso é uma Claro, parada não tem que faculdade de YouTube, né? Exato, começou agora. É. Ou de, sei lá, qualquer coisa relacionado à influência digital, vai. Total. Então, cara, eu comecei a ficar careca, ficar gordo, não dormir, tomar antidepressivo, etc. Tudo por causa de internet, tá ligado? E a maneira como as coisas aconteciam. Porque eu acabei entrando naquele bagulho que eu te falei de, caralho, será que eu vou conseguir pagar aluguel? Porra, teve uma BGS que eu vim pra São Paulo, que eu fiquei na casa de uns amigos, eu morava em Curitiba, e, cara, eu vim com literalmente 50 reais, era o que tinha, 50 conto, tá ligado? Eu falei, caralho, fudeu, mané, fudeu, e agora, não sei o que e tal. Então foi uma época de merda e, porra, minha cabeça foi pro espaço, cara. Toda hora eu ficava assim, caralho, peraí, ó, não, dá pra eu ser Uber. Não, peraí, não, dá pra eu voltar a dar aula, vou começar a procurar umas escolas aí, não sei o que e tal. E aí, tu vê tua filha, tu vê tua mulher lá, não sei o que, todo mundo ali, caralho, e numa cidade diferente. E eu, fudeu. Você não tem parâmetros, você não sabe se esse meio que você... E hoje em dia, como que você vê as pessoas, assim, indo trabalhar com a internet? Cada vez é mais palpável, mas cada vez é menos palpável, você entende o que eu quero dizer? Assim? Bom, eu sinto que... Eu acho que a internet, ela... De quando eu comecei pra agora, ela sofreu uma evolução no sentido de como o conteúdo é apresentado. Então agora a maioria das coisas que dão certo são ao vivo, sabe? Então assim, já é só essa mudança aí acho que já faz uma diferença interessante, porque é mais espontâneo, é menos, se quem faz ao vivo, eu quero dizer, precisa, sei lá, fazer menos teatro, porque consegue sustentar o teatro por menos tempo, talvez. Isso eu tô falando aqui da minha cabeça. Mas é isso. Eu acho. Quero ouvir tua cabeça, entendeu? Pois é, eu acho. Mas assim, muita gente, pelo menos da velha guarda aí, dos caras mais antigos e tal, muita gente tem problema de saúde mental, cara. Sim. Até hoje eu tomo remédio, inclusive eu esqueci de tomar meu remédio hoje. Mas chegando em casa eu vou tomar, porque eu surto mesmo. Mas o Flow foi uma salvação, então. Foi, cara, salvou minha vida. Mas assim, de qualquer forma,
eu ainda sofro os efeitos das paradas, entendeu? Então, assim, não tem muito. Tem um mês aí, cara, eu tive uma crisinha, só que agora as minhas crises são mais controladas. Mas no começo do ano, cara, eu tive uma que eu quebrei total. Eu dei sorte de não estar. E é uma crise de ansiedade, assim? É um desespero, cara. No meu caso, eu não sei dizer direito. Mas assim, imagina que é como se fosse uma. Eu fui conversar com o psiquiatra, ele disse assim, cara, imagina que um cara que é esquizofrênico, ele teve uma fratura exposta. Você tá no estágio da rachadura no osso, tá ligado? Então, se você continuar nessa vibe aí, tu vai acabar desenvolvendo um problema muito mais sério e tal. E nossa, aí minha cabeça... E, cara, a sensação que eu tinha era assim, ó. O que eu senti era assim. Eu não queria ver outras pessoas, nem na TV. Foi na época que lançou The Witcher. Foi na época que lançou The Witcher. Eu queria ver a série, mas eu não queria ver outras pessoas. Tá ligado? Eu ia eu ia comprar pão, porque assim, tem as minhas filhas ali, tá ligado? Então tem que, manter aqui o bagulho. Então eu ia na padaria lá e a minha vontade era de sair correndo dali. E eu não queria... Nossa, eu via as pessoas falar e me dava um nervoso. E eu olhava para as minhas meninas e tal, e para as pessoas próximas assim, eu sabia racionalmente que a Carol é minha filha, que a Luísa é minha filha, mas eu não sentia conexão nenhuma. E isso era o que mais me assustava, sabe? Caralho, como é que eu não tô sentindo nada pela minha filha, a coisa que eu mais amo na minha vida, que eu faço tudo por causa dela, tipo essa. Isso... Mas o ato de detectar já é um puta ato, né? Então, isso. Aí eu lembro de ficar... O quarto que eu morava, da casa que eu morava lá era grandão, aí eu ficava andando em círculo, assim, no quarto, viajando. Caralho, que porra é essa, cara? Cara, preciso dar um jeito nisso, cara, que eu tenho que fazer, não sei o que. O flow já tava rolando? Tava. A gente tava numa pausa que foi bem no comecinho de janeiro. Caralho, tá ligado? E eu tava, caralho, foi, nossa, horrível. Pior sensação da minha vida. Eu tive uma outra crise um pouco depois também, mais branda. E de vez em quando eu tenho umas crisezinhas. Mas é legal, é legal, né, assim, importante falar, né, cara? Porque muita gente acha que, imagina que o Igor teve alguma crise. Mas eu tenho, cara. O Igor é o cara do flow, tá tudo certo pra vida dele. Tem, tá sei lá, 2 semanas eu tava no meio de uma crise aí. Só que assim, eu tomo remédio ali acreditando que aquilo ali vai ficar normal, entendeu? É o que eu faço. Assim, eu vou no psiquiatra, sim, eu vou então, aos médicos, que já são passos importantes. Tem que fazer isso. Claro. Tá ligado? Cara, eu não sei o que teria acontecido. Cara, quantas vezes eu andando de Uber aqui, quando eu vim, principalmente quando eu saí de Curitiba pra vir pra cá pra fazer o Flow, que eu fiz isso durante 1 ano e tal. Quantas vezes, cara, dentro do Uber, nossa, faltava só o ato mesmo de abrir a porta e me jogar do carro, tá ligado? Assim, eu ficava, caralho, porra, acho que eu vou abrir a porta. Você visualizava tudo, né? Vou abrir essa maçaneta cara, aqui. Cara, eu vou só abrir essa porta e pular do carro. Só jogar meu corpo aqui. Uns bagulho assim, sabe? Que tu fica, caralho, aí depois você... Tô pensando isso. Aí tu fica assim, caralho, o que eu tô pensando, mano? Que porra é essa, cara? Sabe? E nessa época aí, eu ainda não tinha começado a ir em psiquiatra. E nesse sentido, cara, eu devo muito à minha esposa, porque foi ela que... Te fez ir. Ela olhou pra mim, viu que eu não tava legal, daí ela me perguntava, daí eu, cara, eu não tô legal mesmo, tá acontecendo isso. Ela, pô, vou marcar um psiquiatra. Aí eu comecei a frequentar... E não colocado num lugar do você vai pro psiquiatra porque você tá louco. Não, você vai pro psiquiatra, pro psicólogo, você vai procurar uma ajuda porque precisa, porque é bom, porque é importante pra todo mundo. Eu diria, inclusive, hoje, que eu acho que todo mundo tinha que ir no psicólogo. Perfeito. Mas, cara, quem sou eu, né? Mas tem 2 convidados que um dia eu gostaria muito de ver no Flow. Quem? Andreas Kisser, porque eu sei que você... Caô. É do rock pra caralho. Maneiro. Ia ser foda. Foda. E João Gordo também, que eu acho que é flow. E caralho, acho que você teria uma boa entrevista com o João Gordo. Acho que vocês iam se divertir, mano. As histórias loucas que ele tem pra contar, acho que Chorão, as brigas com Chorão, blá, blá, blá. Seria muito legal. Então, cara, vamos conversar sobre isso, porque é super foda. Acho que seria muito legal. Gostaria de ver os 2, inclusive, lá. E tu não quer ocupar uma dessas poucas vagas que tem lá em dezembro, não? Seria, mano, o maior prazer, com certeza. Tá bom. De verdade, mesmo. Maior prazer. Acabando aqui, a gente marca ali. Fechadíssimo. Tá? Então, pessoal, 1h20 de conversa. Esse foi mais um Sistema Solar e recebendo Igor 3K. Mas como é que você gosta que te chame? Igor, né? Esse 3K aí remete a meu... Uma fase gamer. A uma fase que eu tava fudido da cabeça, tá ligado? Não é que eu odeie quem me chama de 3K, mas eu acho que não sou mais eu. Sabe? Gênio.
que a gente não é também mais a mesma pessoa ali. E saber que a gente tá evoluindo e que aquilo também fez parte também, assim. Mas games agora... Só por prazer e diversão. E eu só tenho luta, uma porra só de luta. Eu gosto muito de jogo de luta. O teu negócio é jogo de luta. Não, mas eu gosto de jogo de nerd também. Eu gosto de Civilization 6, eu gosto de Dota, eu gosto de RPG. Da hora. Só que é só uns bagulho. Isso era um bagulho que eu sofria muito com os games, porque era só os bagulho que ninguém quer ver. Entendi. Tá ligado? PlayStation 5 Cyberpunk não tá te hypando muito, então. Não tô nem aí, pra ser sincero. Tô nem aí, cara. Entendi. E eu tô tão feliz de poder não estar nem aí. Tipo, eu caguei pro lançamento. Você tá livre dos games, assim. Você pode curtir quando você quiser. Agora, os meus bagulho. É um hobby. Eu jogo videogame velho, eu jogo Sega Saturno, Sega CD, tá ligado? Cara, olha o que eu separei aqui, porque eu sabia que você Tu acha que eu não vi aí em cima, mano? Aí. Caralho. International Superstar Soccer com 98. Valderrama na capa. Com coisa dentro aí, né, mano? Não é só a caixinha, não. Tirou é que onda tem um Nintendo 64 guardado Esse aí. aqui eu joguei muito. No Nintendo 64, acho que o que eu mais joguei foi Super Smash Bros. Super Smash Bros. É o de luta do... Aí tem o Mario, tem o Link, tem a Samus. Mas Os é de caras luta. lutando aqui, muito bom. Nada a ver. Lutam... Tem o Pikachu, tá ligado? Você lembra um jogo chamado Pilot Wings? Lembro. Esse eu me divertia, velho. Esse eu me divertia. Nesse Meio sentido aí, eu voando, curtia mais o Star Fox, porque eu achava mais viagem, tá ligado? Animal também. Star Fox tinha vários finais diferentes e tal. SimCity, né? Esse eu não sei, porque assim, na época do 64... eu não podia jogar qualquer jogo, porque era cartucho, era muito mais difícil e tal. Total, mano. Então eu jogava o que meus amigos tinham, o que tinha ali na locadora e tal, o que eu conseguia comprar. Então assim, eu tinha Mario 64, 007, eu tinha o Perfect Dark também. Gênio, eu tinha o Smash Bros, uma versão japonesa. Eu tinha, o que mais? Eu tinha esse aqui também, eu tinha Internet no Superstar Soccer. Eu tinha algumas paradas. Mas não dava pra jogar tudo que eu queria, só quando alugava. Que ano que a gente tá falando isso aqui? Bom, aqui tá 98, né? Estamos falando de 98, 99. Se eu não me engano, o 64 ele é um videogame de 1996. Se eu não me engano, o Super Mario 64 é de 96. Olha, 96, cara. E o primeiro PlayStation será? O primeiro PlayStation é por volta de 94, por aí, alguma coisa assim. É porque o PlayStation 2 que dá o salto mesmo pra eles, né? Um era meio... Bom, gente, valeu a todo mundo. A gente ficaria aqui conversando um tempão. Valeu. Facilmente. Né? Eu tenho pautas. Sou um homem de pautas. Valeu, gente. Um abraço a todos. Cara. Igão, obrigado, mano. Obrigado de pela moral, coração mesmo. Adorei convite. receber o Flow Podcast agora. Recebi os dois do Flow Podcast. Tchau, gente. Valeu, Igão. Valeu. Valeu.